Vamos lá então, né? Vamos falar um pouquinho sobre o planejamento do ensino domiciliar. Eu prometi que eu ia gravar esse vídeo, teve várias mães que me perguntaram se eu poderia compartilhar um pouco como que eu faço aqui das meninas. Mas eu sinto que é muito mais do que como a gente senta e organiza e planeja. São princípios que a gente precisa seguir, são princípios que nos ajudam a, a nos organizar melhor, né? Então eu quero compartilhar algumas coisas que vieram assim à minha mente esse ano, né? Todo ano eu faço algum vídeo sobre planejamento, inclusive tem alguns aí antigos, vocês podem olhar, tem na bio tem os destaques e tem um de planejamento. Eu costumo deixar salvo lá os links. E tem também no link, né, da bio. Então, assim, essa é uma época oportuna, né? Eu acho importante o início do ano, a gente sentar, essa quebra de rotina, um descanso, ainda que a gente não viaje, a gente quebra a rotina. Isso nos leva a afastar um pouco do problema. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas a minha final do ano é sempre de que tá um caos. Ainda que as coisas estejam andando bem, ainda que a gente tenha cumprido muitas metas do ano, eu sempre tenho essa sensação que as coisas estão caóticas. O ano precisa acabar. E quando acaba, é importante a gente distanciar, né? Porque aquele super problemão que às vezes a gente estava olhando, de repente você se afasta um pouquinho, uma semana sem aquela rotina. A hora que você olha para ele de novo, ele já não é mais tão grande, né? Não é tão gigante mais. E eu acho que isso vale também para o ano, né? Ao longo do ano, eu não sei como que vocês fazem, mas eu costumo ter esses momentos de pausa, às vezes uma semana. E aí a gente pausa, quebra, chega, para um pouco com a nossa rotina de aula, faz outras coisas, sai um pouco, não precisa sair para longe, né? Sai, dá uma passeada e tal, vai num parque, não um dia só, mas uma semana. E também, quando volta, você volta com uma energia nova. Então, enfim, começo do ano ele é propício, né? Eu tenho sempre no coração que a gente faz o plano e o Senhor conduz, né? Algumas coisas dão certo, outras nem tanto. Mas ainda assim a gente faz a nossa parte, a gente precisa se planejar. Toda vez que você se organiza, você poupa tempo, as coisas andam de uma maneira melhor. Então, assim, todas as vezes que eu sento para conversar com as meninas sobre as metas que a gente vai estabelecer para o ano, né, com o Davi e tal, eu fico repetindo para eles, né, seja realista, tá bom? Pensa naquilo que é possível. E eu sempre falo isso. Primeira coisa, quando a gente vai sentar, estabelecer as metas, a gente precisa ter o pé no chão, estabelecer metas reais, não exagerar, não pensar, sei lá, um currículo que às vezes não está à nossa disposição, né? Então, sempre relembrando isso. Até porque quando você começa a escrever coisas muito, muito improváveis, né, de você realmente conseguir realizar naquele ano, nos estudos, em qualquer área da vida, a tendência é você desanimar logo também, né, porque você não consegue fazer. Então, vamos lá. Sobre cronograma das aulas. Eu vou falando o que eu vou lembrando, tá bom? E depois a gente deixa fluir, né? Gosto de estabelecer horários reais, né? Eu sei que minha filha gasta um tempo a mais ali, às vezes na matemática, demora, ela não consegue cumprir aquela unidade que a gente costuma fazer só em 50 minutos ou uma hora, então deixa o tempo correto. Ou às vezes quebre a aula em duas, né, se for necessário, mas estabeleça os horários reais também, porque leve em consideração possíveis distrações da rotina. Testa, se possível, testa o cronograma ao longo da semana. Isso é uma prática que eu tenho tido e que tem sido muito saudável, que tem me ajudado muito a não começar já atropelando. Então eu monto um cronograma, eu vou testando primeiro. Então eu acordo um dia, eu dou uma olhada no tempo que eu gasto ali no café, eu dou uma olhada no tempo que
que eu gastei na leitura da Bíblia com as meninas e vejo mais ou menos o horário que a gente começa as aulas. E aí eu estabeleço, bom, então a gente consegue, sei lá, 8h30, 9 horas, enfim, começar de fato, então, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12. 12 não tem como, eu já tenho que parar, começar a fazer almoço. Então, o que eu consigo fazer no meu horário de almoço simultaneamente? Eu consigo ouvir uma leitura. Então, esse horário eu vou ouvir a leitura da Luísa, né? Ela vai ler um livro para mim, e enquanto eu vou cozinhando. E é bom, então se a Luísa tá lendo para mim, nesse tempo a Giovana pode estar tocando piano. Então são coisas que você vai testando, né? E a primeira semana também de aula, faça o teste. Coloca a prova, o seu cronograma, sempre ali um rascunhozinho, vai riscando o que não funcionou, a aula que não deu certo naquele horário. Às vezes acontece de começar, de repente você vê, principalmente quando a gente tem mais filhos, idades diferentes, não dá pra você colocar, sentar e estudar a mesma coisa. Às vezes chega num momento que você fala, nossa, coloquei essa aula que os dois precisam de mim ao mesmo tempo. E não dá. Então é isso, né? É uma coisa que eu costumo fazer. E coloque o tempo realmente que você gasta. Não adianta você ir lá e fazer de forma mecânica. 10 minutos para leitura da Bíblia, 5 minutos oração. E você sabe que não vai fluir nesse tempo. Então coloque o tempo real. E para as coisas andarem com leveza, para não ficar aquele atropelo, sabe? Porque isso desanima as crianças, desanima a gente também, porque você já começa às vezes atrasada, ou então começa a atropelar as aulas, de repente te dá 7 horas da noite, você tá sentado estudando ainda com seu filho, e você tem um monte de outras coisas para fazer, né? Não é para ser um caos, é para ser leve, é para ser tranquilo, né? Tem dia que não vai funcionar, eu acho que eu já falei disso uma vez no outro vídeo, aquele planejando com serenidade. E tem dia que o melhor que você vai poder fazer é sentar e ler um livro com seus filhos, e tá ótimo também. Tem dia que vão estar doentinhos, enfim. A gente tem que ter isso no coração, que vai ter momentos que vai estar assim e que a gente não pode se apavorar, né? Porque a educação não é só o que a gente ensina, as disciplinas, né? Não é só o acadêmico, mas é o todo. Eles estão lendo a gente, como a gente se comporta na hora da bagunça, como a gente se comporta na hora que as coisas saem do lugar. A gente está ensinando virtudes para os nossos filhos, a gente está ensinando eles acolherem um ao outro, ajudarem um irmão, né? A prioridade no nosso lar deve ser ajudar um ao outro, socorrer o outro, né? Então, os nossos filhos precisam ter isso no coração também. Não é só cumprir o cronograma, fazer o checklist e pronto, terminei os meus, tchau, né? Vou cuidar da vida. Não, tem toda uma dinâmica. A gente vai andando junto ao longo do dia. É uma coisa que sempre me perguntam, assim, quando você tem filhos em idades muito diferentes, é o caso das meninas, como que funciona isso, né? Realmente, são demandas completamente diferentes. Em uma eu tenho que sentar na mesinha ali, no chão, fazer uma atividade toda cheia de cola, tesoura, papéis e tal. Aí com a outra já tá numa outra fase, a outra já anda sozinha, enfim. E você precisa conciliar, né? Então, isso leva o dia todo, porque você tem que contar, né? Por isso você vai colocando, bom, isso meu filho faz sozinho, então você vai fazendo, eu coloco no cronograma. Uma vez mamãe me perguntou e eu achei interessante, porque pra mim parece tão óbvio, e às vezes não é pra algumas famílias. Eu coloco no cronograma tudo. Então, assim, leitura. Eles fazem leitura individual, fazem leitura compartilhada, ok? Leitura compartilhada é um horário fixo para todo mundo, mas a leitura individual, praticar piano. Vamos supor, o teu filho faz uma aula, sei lá, um judô, um karatê, ou faz uma aula de dança, faz uma música. E, obviamente, para ele ter um bom rendimento, ele vai ter que todos os dias fazer um pouquinho. Não adianta você falar, já praticou piano hoje? Já leu seu livro hoje? Porque você vai ficar se esgoelando todos os dias, você vai ter que ficar lembrando, e possivelmente vai chegar no final da semana e ele não fez.
né? Praticou um dia só, não lembrou, não deu tempo, enfim. Então eu coloco na rotina. Todas aquelas janelinhas de tempo tá lá, leitura individual. Piano, praticar o piano, ou praticar o kata, que nem a Lulu ia ter troca de faixa no karatê. E tá ali. Ela sabe, ela terminou aquela aula, ela tem aquelas janelinhas, às vezes é um horário que eu tô fazendo almoço, sabe? Isso daqui é o que eu preciso fazer nesse momento. Ajuda, né? Ajuda os filhos aí e também nos ajuda a não ter que ficar repetindo coisas que às vezes desgastam, né? Uma coisa que eu tenho aprendido é que todos os dias um pouquinho é melhor do que muito num dia só. Então, assim, tem aulas que são mais longas. Aqui conosco, por exemplo, a aula de história é uma delas. Dificilmente eu começo uma aula de história e não termino no mesmo dia. Mas, assim, eu começo, principalmente agora, a gente tá já no volume 4, né? No 4º volume do Mistério da História. As histórias, as lições a partir do capítulo 3 começam a ficar bem longas. E às vezes realmente é muito denso, é muita coisa para ler. Aí até você assimilar tudo aquilo, até conversar sobre tudo aquilo demora muito. Então, às vezes eu quebro uma lição no meio, quando tem às vezes 2 personagens ou 2 fases de um mesmo personagem. Eu quebro, faço um num dia, outro no outro, e ainda um terceiro dia para fazer as atividades. Porque senão realmente fica muito longo, toma uma tarde inteirinha estudando aquela disciplina. Não que não seja bom, não que não seja proveitoso, sempre é. Se deixar, a gente estuda história o dia inteiro aqui em casa. Mas você tem as outras disciplinas que também precisam ser visitadas todos os dias, porque é isso que faz com que a gente fixe o conteúdo, né? Você é melhor todo dia um pouquinho do que uma vez só na semana, né? Então eu tenho isso com as meninas. Demorei para aprender, porque quando eu comecei o homeschool, eu tinha uma ideia assim, já não, hoje a gente vai estudar matemática, só matemática. E na verdade não é. Todo dia um pouco você mantém contato, né, com o assunto, você não dá tempo de esquecer, você tá sempre ali revendo e tal. Então é isso. É preferível, né? Então todos os dias um pouquinho. Algumas disciplinas a gente não consegue fazer todos os dias, né? Então, você dá uma espaçada maior. Línguas, por exemplo, né? A Luísa faz latim, faz inglês, faz espanhol, né? Ela ainda faz por conta lá um japonês. Então, assim, é muita coisa. O japonês ela faz lá todo dia um pouquinho, é uma coisa dela. Eu nem acompanho. Mas ela coloca no cronograma certinho o que ela tem que fazer. Mas aí o latim e o inglês, então, eu revezo. Esse ano, o inglês, eu vou ter um livro com ela que ela vai fazer um pouquinho todos os dias também, tipo 15 minutinhos, 20 minutinhos, só para continuar na parte da gramática e um pouquinho de áudio. Mas o nosso currículo mesmo ali, que eu tenho seguido com ela, a gente vai fazer segunda, quarta e sexta, como eu já fazia, e aí terça e quinta eu faço o latim. Então, assim, tenha no coração que algumas coisas você não vai esgotar num dia. Você vai levar, às vezes, 1 mês, 2 meses estudando um determinado assunto. O importante é essa constância. Então, se vai ser uma aula semanal, ter a constância de não perder essa única aula semanal, né? Então, não deixar... Às vezes tem um imprevisto. Então, hoje não deu tempo. Por exemplo, aqui, eu tenho língua portuguesa 4 dias na semana. Não é todos os dias, porque tem um dia que tem piano, que é uma confusão, aí eu deixo 4 dias na semana. Então, assim, é uma disciplina que a gente vê todo o tempo. E em todas as outras a gente trabalha a língua portuguesa também. Então, a hora que precisa, um dia, sei lá, eventual, assim, aconteceu alguma coisa, não deu para fazer uma disciplina, qual que eu vou sacrificar? A língua portuguesa ou a matemática, que são as disciplinas que a gente vê todos os dias. Então, eu não vou sacrificar aquela que eu vejo uma única vez na semana, né? Porque senão vai passar 1 mês, 2 meses, você não avançou. E aí dá desânimo mesmo. Todas as vezes que eu tô listando as metas pro ano, eu gosto de listar principalmente as virtudes, os vícios, as virtudes que eu preciso trabalhar nas meninas, em cada uma delas de maneira específica. Os vícios, né, os maus hábitos que eu preciso ajudá-las a vencer.
Por que que eu gosto de fazer essa reflexão? Ao longo do ano a gente já faz esse tipo de reflexão, porque as coisas acontecem e a gente acaba tendo que tratar com certas situações. Mas esse momento de planejamento, ele é um momento da gente ter um olhar assim, mais cuidadoso para cada filho. O que a minha filha tá patinando? Reconhecer qual é a dificuldade, qual é o pecado por trás, às vezes, da dificuldade, né? A teimosia, a gente fala, essa criança é teimosa, né? Então, qual é o pecado? O pecado da obstinação, né? Ah, meu filho é orgulhoso, né? Ele tá tendo dificuldade de aceitar a orientação, por quê? Porque ele é muito orgulhoso, porque ele não quer admitir que ele erra, sei lá. Então, assim, são traços na personalidade dos nossos filhos e coisas que a gente precisa ajudá-los a vencer no dia a dia. Então, é importante listar isso também. Isso não é só para o planejamento do ensino domiciliar. Acho que todos os pais deveriam ter esse hábito de se planejar para o ano, aquelas coisas que vai precisar ajudar o filho mesmo. Vamos pegar, no caso, a murmuração, né? Uma coisa séria. Às vezes os nossos filhos têm esse hábito, às vezes a gente tem esse hábito, né? Tá ali sempre murmurando. Então, como que eu vou deixar de murmurar? Passando a fazer outra coisa na hora que eu murmurava. Então, se eu murmurava, agora eu vou fazer o quê? Eu vou agradecer, né? Eu vou dar graças. Então, a hora que meu filho vier me importunar bem na hora que eu vou dar a primeira garfada, ao invés de eu falar assim, poxa vida, de novo, eu nunca vou poder comer essa comida tranquila, eu vou fazer outra coisa. Eu vou falar, Senhor, obrigada. Uma oportunidade, né, para eu servir meu filho. E então, assim, a gente precisa no dia a dia ajudar os nossos filhos, né? Eu lembro de uma ocasião que uma das meninas estava tendo muita dificuldade de lembrar das coisas, muita dificuldade, né? Eu falava, não prestava atenção, não atendia. E aí eu peguei Provérbios, né? Tem ali um monte de versículos que fala para atentar, atenta para a palavra, né? Ouça com atenção. Dá ouvidos, né, ao ensinamento, dá ouvido ao conselho. Eu falei, filha, você tá vendo? Isso é uma ordem para nós, a gente precisa dar ouvido. Então, se tá faltando, se você tá esquecendo das coisas, talvez seja porque você não esteja nem sequer ouvindo, você não tá prestando atenção, dando a devida atenção. Isso é algo que a gente vai ter que orar a respeito, isso é algo que a gente vai ter que tratar diante do Senhor, né? Confessar, pedir ajuda e no dia a dia nos ajudarmos, né, nessa dificuldade. Então, nós temos essa responsabilidade com os nossos filhos, né? Muito mais do que ensinar português, matemática, inglês, enfim. Bom, e a questão não é só se planejar, né? É cumprir o planejamento. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades. Ao longo do ano, a gente acaba se desapegando dos planos e vai largando mão. Eu gosto daquela frase, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas minha mãe sempre fala, mas a minha é mais, né? A minha vai além. A minha não deixe para daqui a pouco o que você pode fazer agora. Porque eu já aprendi que eu, pessoalmente, se eu começar a deixar, aquilo acumula. Então, tem certas coisas que não adianta, você vai ter que fazer. Você viu um negócio no chão, guarda agora, né? E eu pego no pé das meninas com relação a isso. Falo, guarda já. Olha, teu brinco tá aqui fora do lugar. Toma, guarde já. Ah, já eu levo. Não, leva agora. Não vai levar daqui a pouco, né? Da mesma maneira que esqueceu a primeira vez, vai esquecer a segunda. Então, assim, viu algo para guardar? Guarda agora. Precisa ler um livro? Lê agora. Às vezes a Lulu vem, né? Ai, mamãe, eu tenho isso para ler. Eu falei, então, senta e leia. Simples assim. No entanto, né? Assim, a vida materna, a gente tem muito mais demanda do que tempo, né? Eu entendo que isso acontece. Não só comigo. Então, às vezes a gente fala, Camila, mas é muita coisa. Se eu for parar para guardar tudo que eu vejo fora do lugar, eu não vou começar meu dia. E é verdade também.
Então, assim, primeiro, a gente precisa se policiar para estar o tempo todo guardando, o tempo todo não deixando para depois, porque isso não gera acúmulo. As coisas vão andar de uma maneira melhor, a casa vai funcionar melhor. Segundo, a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem organizados dessa maneira, de pegou, guardou, viu fora do lugar, guarda. Todos eles precisam ter essa responsabilidade. E não é essa questão que é fácil falar, realmente. Não é nem fácil falar, nem fácil fazer. Mas a gente tem essa obrigação de ensiná-los, de repetir, até que se torne hábito na vida deles, até que se torne hábito na nossa vida. Então, você vai falar como? Ah, você esqueceu de novo, não sei o que. Não vai ser assim. Mas você vai ter que falar de novo. Filha, guarda o chinelo. No dia seguinte tá lá, filha, guarda o chinelo. No terceiro dia, filha, guarda o chinelo. Vai chegar um dia que ela vai guardar o chinelo sem você mandar. É meio mágico. Demora um pouco, mas é meio mágico. Então, assim, à medida que a família aprende também isso, vai ficar mais fácil. Mas ainda assim, as nossas demandas, principalmente as famílias com muitos filhos, as demandas são muito maiores do que o tempo que nós temos para fazer tudo. E aí vem a palavra priorize, né? Você vai ter que aprender a priorizar. A louça tá lá, você precisa lavar. Então, você vai levantar, você vai lavando. Mas, às vezes, o horário de começar já deu. E aí, se você for começar a lavar a louça, limpar o fogão e passar um pano no chão, acabou, passou o seu dia. Então, o que você vai fazer? A louça vai poder esperar um pouquinho, até a hora, de repente, né? Daqui a pouco, eu termino, coloco a criança para fazer alguma atividade, corro lá e lavo a louça. Então, existem maneiras, né? Então, o que é prioridade? Prioridade é começar a aula. Ou então, prioridade é fazer o meu devocional com as crianças, esse horário. Ah, mas esse horário, eu também preciso guardar as coisas do café, mas isso pode esperar um pouquinho. Se você for fazer as coisas do café, for arrumar, guardar tudo, vai passar aquela janelinha que você tinha para fazer o seu devocional com seus filhos. E aí você não vai fazer mais o resto do dia. Então, nesse momento, a gente precisa aprender a priorizar. Aí é o momento que você faz assim para louça, faz o devocional, começa a aula das crianças, aí deu uma folguinha, você corre lá e resolve aquilo, né? Então, existem maneiras, a gente precisa aprender a colocar na posição correta cada coisa. Remir o tempo, né? Então, fazer bom uso do tempo. Eu sempre me vejo como uma gestora do tempo, uma gestora dos recursos da casa, uma gestora do tempo dos meus filhos, né? Dos livros que nós temos, do conhecimento que precisa ser distribuído, da comida que precisa ser comprada, preparada e oferecida. Então, é uma função que não é fácil, é um mordomado, né? É uma função árdua, é uma função que exige de nós o tempo todo ali um olhar bastante minucioso para você não gastar todo o recurso de maneira desproporcional, né? Para você não gastar num dia, no outro dia não ter, para você não... Imagina, você faz uma compra pra família, todo mundo come tudo no primeiro dia, depois você passa a semana inteira sem ter mantimento. Tô dando um exemplo bobo, né? Mas tudo isso faz parte do nosso planejamento, né? Tudo isso faz parte da nossa função como mãe. Não só a mãe educadora, não só a mãe que tá ali em casa assumindo a educação integral dos filhos, mas a mãe que trabalha fora também, que precisa lidar com tudo isso também. A gente acaba sendo essa gestora, né? E então saber administrar o tempo da nossa família de forma que sobre tempo pra gente ler um livro com os nossos filhos, de forma que sobre o tempo pra gente tomar um café da manhã em família, de forma que sobre tempo da gente fazer uma leitura compartilhada ou a leitura da Bíblia, fazer um culto domiciliar, se não conseguir todo dia, pelo menos semanalmente. É a nossa responsabilidade, né? Então, não adianta a gente fugir dela. E faz parte aí desse planejamento todo.